A missão da Igreja do Senhor, a missão da Igreja do Senhor. Quero chamar a sua atenção para o texto da Palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a partir do verso 14. Lucas, capítulo 4, a partir do verso 14. E a Palavra do Senhor nos diz assim: No poder do Espírito, Jesus voltou para a Galiléia e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele o abriu e achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E os olhares de todos na sinagoga estavam fixos nele. Amém. Muitas vezes nós perguntamos: qual é a missão real de Jesus Cristo? Qual a missão ou o centro da missão do Senhor Jesus? E, consequentemente, respondendo a essa pergunta, respondemos também a uma segunda pergunta. Então, qual é a real missão, o centro da missão da Igreja do Senhor Jesus Cristo? Estamos chegando ao final do ano, estamos agora no último domingo de novembro, estamos às portas do mês de dezembro. Mês de dezembro, normalmente, nós pensamos no Natal, na vinda do Senhor Jesus, mas não podemos pensar apenas na vinda do Senhor Jesus como o bebê salvador, como o bebê prometido ao longo de todo o Antigo Testamento. Precisamos pensar no Natal como sendo o ponto de partida de tudo aquilo que o Senhor Jesus vai realizar. Então não podemos ficar apenas na visão da vinda de Jesus como um bebê e ponto final. Mas precisamos ter um entendimento da missão, da essência da missão do Senhor Jesus Cristo. E a compreensão da essência da missão do Senhor Jesus vai nos indicar com mais clareza ou com plena clareza qual é a missão da Igreja do Senhor Jesus nesta terra. O que temos de fazer daqui para frente. Considerar se temos feito isso, se fizemos neste ano que está quase terminando e aquilo que precisamos fazer daqui para frente, neste mês que traz a transição entre este ano tão difícil, 2020, e o próximo ano, 2021, que não sabemos como será. Mas uma coisa precisamos ter certeza: qual o sentido da nossa missão? Qual o propósito de estarmos aqui? Qual a finalidade da Igreja do Senhor e nossa, como discípulos de Jesus Cristo nesta terra? Então, vamos ao texto? A palavra do Senhor, então, começa dizendo que no poder do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galiléia. O texto que antecede a esta declaração é o texto da tentação de Jesus no deserto. Jesus sendo tentado, portanto, no deserto. É o momento inicial, são os momentos que dão assim a partida, o ponto inicial do ministério do Senhor Jesus na face da terra. É a inauguração do ministério do Senhor Jesus. Ele é levado ao deserto, onde então ele é tentado durante 40 dias e 40 noites. Ele enfrenta as forças do inimigo de nossas almas, o próprio inimigo de nossas almas. Ali ele entra em plena comunhão com o Senhor, ali ele se prepara plenamente para o início do seu ministério. Tendo vencido essa primeira batalha, o Senhor Jesus então dá sequência, dá início ao seu ministério. Ele volta para a Galiléia e ali ele começa a desenvolver o seu ministério, dando já o sinal claro da ênfase principal da sua missão nesta terra. Porque a palavra de Deus diz que a sua fama se espalhou por toda a região, ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. O que isso nos aponta é que a ênfase fundamental do ministério do Senhor Jesus estava na pregação, no ensino.
Jesus fez da sinagoga o seu púlpito preferencial. Jesus visitava as sinagogas, como bom judeu que era, e lá ele aproveitava as oportunidades que eram concedidas por um costume normal do próprio funcionamento da sinagoga, em dar a oportunidade para que pessoas então ensinassem a palavra, lessem a palavra e fizessem comentários à palavra. E Jesus não perdia essa oportunidade. E ele, evidentemente, ao apresentar a palavra e ao falar a respeito da palavra do Senhor, olha, fico imaginando que sermões, fico imaginando que palavras, fico imaginando que ensinos o Senhor pôde apresentar e a forma maravilhosa como esses ensinos eram apresentados. E a Bíblia diz que a fama de Jesus se espalhou por toda a região e ele era muito elogiado, ele era apreciado. As pessoas viam algo diferente no Senhor. Mateus, na conclusão do Sermão do Monte, ele destaca um comentário da multidão. O texto diz que Jesus viu a multidão, assentou-se e começou a ensinar, começando pelas bem-aventuranças e terminando com a parábola da casa firmada na rocha e da casa firmada sobre a areia. A rocha, a palavra de Deus, ou o ensino, o evangelho, o próprio Senhor, e a areia, tudo aquilo que não é de Deus. A casa firmada na rocha sobrevive à tempestade, enquanto que a firmada sobre a areia, ela cai e é grande a sua queda. Ao final deste ensino, que passa por várias questões que podemos ver, portanto, nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, por exemplo, no final deste ensino, Mateus apresenta um comentário, a impressão das pessoas após este ensino do Senhor Jesus, depois do Sermão do Monte. As pessoas então ouvem e comentam, e elas dizem assim, elas falam que Jesus ensinava de uma forma diferente, não conforme os ensinadores, os mestres dos seus dias, mas Jesus ensinava com autoridade. Eles percebiam algo diferente no Senhor Jesus, percebiam autoridade, percebiam algo especial na forma como o Senhor Jesus ensinava. Que maravilha! Imagine o Senhor Jesus ensinando numa sinagoga, a fama do Senhor se espalhou, as pessoas admiravam o Senhor Jesus, mas ele não ficou apenas ali, ele chega a Nazaré, a sua cidade natal, verso 16 do texto que nós lemos ainda há pouco. Ele chega a Nazaré, a sua cidade, onde ele foi criado, e ele chega, entra na sinagoga no dia de sábado. E Lucas faz o destaque, segundo o seu costume. Jesus era frequentador da sinagoga. Tem muitas pessoas que dizem assim, não preciso frequentar a igreja, né? Tudo bem, já sei de tudo, né? Mas é engraçado, Jesus sabia de tudo, né? E sabe de tudo, mas ele ia à sinagoga frequentemente. Ele era frequentador da sinagoga, como era do seu costume, ele estava na sinagoga. E o que Jesus buscava ao ir à sinagoga era oportunidade para levar a bênção do Senhor. Querido, muitas vezes nós ficamos muito acomodados, estou bem em casa, não é isso? Eu não preciso ir ao templo, eu não preciso sair de casa, eu posso exercitar a minha fé onde eu estou. Mas a questão não é simplesmente ir ao templo, a questão não é simplesmente ir ao culto, mas a questão é, quando vamos ao culto, nós temos a oportunidade de servir. Temos a oportunidade de ser bênção, temos a oportunidade de compartilhar a nossa vida com aqueles que estão ao nosso redor. Jesus não precisava ir ao templo ou à sinagoga para aprender. Jesus não precisava ir à sinagoga para ter comunhão com as pessoas. Ele não precisava disso necessariamente, mas ele ia para ser luz, para ser bênção, para fazer diferença naquele lugar. Meu amado irmão, se você pode fazer diferença indo ao templo, e não deixe de fazê-lo. Se você tem condições de servir ao Senhor, de abençoar o seu irmão no templo, faça isso. Não deixe de ir ao culto, não se renda à acomodação, dizendo, não preciso, está tudo bem, me sinto feliz e satisfeito adorando em casa.
não era esse o comportamento do Senhor Jesus. Se ele é o nosso modelo, deve ser o nosso modelo em tudo. Jesus, então, entrou na sinagoga no dia de sábado, conforme o costume, e não perderam a oportunidade de ouvir Jesus. Que fazem, entregam ao Senhor o livro do profeta Isaías. O texto já era, normalmente nas sinagogas, era um texto já pré-escolhido. A pessoa recebia o texto e fazia a leitura, poderia fazer também um comentário a respeito daquele texto. Jesus então recebe um texto que não foi ele que escolheu, já veio escolhido. Mas, evidentemente, o Senhor Jesus, que sabe de tudo, sabia de todas as coisas, ele vai no momento certo, na hora certa, no dia certo, na leitura certa, para poder apresentar a palavra que vai resumir, sintetizar o seu ministério, a sua missão entre nós. E tomando ali o livro do profeta Isaías, ele então apresenta a ênfase do seu ministério. E ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. O que o Senhor Jesus está dizendo com isso? É que ele está evocando ali a participação do Deus Pai, Deus Espírito, do Deus Filho. Ele está mostrando que ele não está ali sozinho, por ele mesmo, por sua própria determinação. Mas ele está ali em cumprimento de uma determinação divina plena, do Deus Todo-Poderoso, do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele, como Deus encarnado, sob o poder do Espírito, em obediência ao Deus Pai. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. E aí o Senhor evoca também a capacitação especial dada pelo Senhor Deus Todo-Poderoso para que ele pudesse exercer o ministério, pudesse exercer a sua tarefa de vir a este mundo para assim realizar a vontade do Senhor. Mas Deus o capacitou para quê? Deus o enviou para quê? Com que finalidade? E então, usando o texto do profeta Isaías, o Senhor Jesus diz para a finalidade para a qual ele veio. E ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres e proclamar o ano aceitável do Senhor. Anunciar boas novas aos pobres, isso significa proclamar, pregar, anunciar, ensinar a palavra, ensinar o Evangelho. Querido irmão, você que está me acompanhando nesse momento, quando analisamos com cuidado todo o Evangelho, podemos entender com a mais absoluta clareza que Jesus fez exatamente isso. Como ênfase fundamental do seu ministério, ele veio primeiramente para anunciar boas novas. Anunciar boas novas aos pobres e proclamar o ano aceitável do Senhor. Proclamar é pregar, anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas, que é o Evangelho, é o caminho que leva à presença de Deus. A igreja, nós como servos do Senhor Jesus, precisamos entender que essa é a ênfase fundamental da igreja, anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho. Não é espalhar ou promover entretenimento, não é simplesmente enfatizar outras direções, mas a ênfase fundamental da igreja e daqueles que seguem a Cristo Jesus é anunciar o Evangelho. É destacar o Evangelho de Cristo Jesus aos corações, aos pobres. Mas aqui, pobre não é apenas pobre socialmente, economicamente falando, mas o pobre, o carente, o necessitado da presença de Deus, da graça de Deus. Aqueles que, mesmo sendo ricos, são pobres da presença do Senhor, da graça de Deus. Somos chamados também para anunciar as boas novas àqueles que necessitam de Deus. Mas não apenas isso, Jesus veio proclamar o ano aceitável do Senhor. Ele veio anunciar o tempo da graça. O ano aceitável do Senhor não é um ano especificamente, um dia especificamente, mas é a era messiânica que Jesus inaugurou e que se estende até hoje e se estenderá até a segunda volta do Senhor, a segunda vinda do Senhor. Quando esse tempo chegar, isso é, quando o Senhor Jesus voltar,
então terá terminado o ano aceitável, o ano da graça, porque aí o Senhor vem para julgar. Mas até lá, nós estamos no ano aceitável do Senhor, o ano da graça, da manifestação, o tempo em que somos enviados para anunciar a mensagem da reconciliação com Deus. Segunda ênfase que o Senhor, então, ele diz que foi ungido para anunciar boas novas aos pobres, mas também enviou-me para proclamar libertação aos presos, para pôr em liberdade os oprimidos. Aqui o Senhor Jesus não está falando dos presos condenados em cadeias, em prisões, em presídios. Não, Jesus está falando em presos de toda a espécie. Muitas pessoas estão presas a vícios, a pecados, muitas pessoas estão presas a depressões terríveis, a uma série de situações diversas. Quantas pessoas estão presas a sistemas, quantas pessoas estão presas nos seus corpos, quantas pessoas estão presas nas mais variadas circunstâncias escravizadoras dessa vida. E Jesus deixa claro que ele veio para libertar estes presos. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem que a igreja tem a proclamar também, e a ação que a igreja também precisa empreender é uma ação libertadora. É uma ação que leva a mensagem, que estabelece assim a pregação do Evangelho, que leva a liberdade àqueles que estão acorrentados, quebrando cadeias, colocando portas de prisões no chão e tirando lá de dentro aqueles que estão cativos pelo inimigo de nossas almas. O próprio Senhor Jesus já garantiu que as portas do inferno não vão prevalecer diante da igreja. A igreja então precisa a igreja precisa derrubar essas portas e tirar de dentro destas prisões espirituais e de toda espécie aqueles que estão cativos. Jesus veio para isso e ele assim o fez, e os evangelhos narram isso. E essa também é uma responsabilidade, uma missão, faz parte da missão essencial da igreja, libertar os cativos, proclamar libertação aos presos, pôr em liberdade os oprimidos. Mas há uma terceira ênfase que o Senhor destaca aqui. Ele diz assim: e restauração da vista aos cegos, e restauração da vista aos cegos. O Senhor veio para curar. E nós vemos no seu evangelho Jesus curando, Jesus passando pelas pessoas e curando as suas vidas. A igreja também tem essa responsabilidade, esse compromisso. Aqui estamos também para curar os enfermos do corpo, os enfermos da alma, os enfermos das emoções, os enfermos nos seus relacionamentos, para curar toda e qualquer enfermidade. A igreja é chamada e desafiada para que no nome e no poder do Senhor sejamos instrumentos de cura, de plena restauração da saúde em todos os sentidos, entendendo que a glória por este feito não é da igreja, não é do pastor, mas é de Jesus Cristo, o Senhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus veio para salvar por meio da sua palavra, veio para libertar por meio do seu poder. E veio para curar, como expressão da sua misericórdia. E esta é a finalidade, portanto, da igreja. Vivemos num tempo em que as pessoas estão precisando encontrar Jesus como resposta para a sua alma, como resposta para o seu hoje e para a sua eternidade. Vivemos um tempo em que as pessoas estão oprimidas das mais variadas maneiras e precisam ser libertas. Estamos diante de pessoas que estão enfermas, doentes e precisam da misericórdia do Senhor, na cura, no restabelecimento, na transformação da sua vida. E o Senhor quer usar a sua igreja. O Senhor Jesus terminou a sua palavra dizendo para os seus ouvintes, e fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e os olhares de todos estavam sobre o Senhor Jesus. E ele então começou a dizer: hoje se cumpriu esta passagem que acabais de ouvir. O Senhor Jesus deixou claro isso que eu vim fazer: salvar, libertar e curar. A partir de hoje
é uma realidade. Queridos, precisamos crer, se estamos no ano aceitável do Senhor, se Jesus é o Senhor de nossa vida e da igreja, então da mesma maneira podemos dizer, hoje isto também está se cumprindo em nosso meio. Aqui estamos para salvar, para curar e para libertar aqueles que precisam do Senhor. Que tal, nesta manhã, fazermos uma avaliação de nossa vida e nos colocarmos diante do Senhor, dizendo, Senhor, cumpre em nossa vida e cumpre por intermédio de nossa vida o propósito do Senhor, levar a salvação, levar a libertação, levar a cura para aqueles que necessitam. Que o Senhor nos abençoe nesse ministério. Amém. Vamos orar? Querido Pai, neste momento, abençoa-nos e que o Senhor possa fazer com que o Teu propósito se cumpra em nossas vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém.